Bom dia, pessoal. Eu sempre quis ter um momento, né, de usar alguns vídeos para poder ajudar pessoas em relação à busca pelos seus objetivos, motivação também, né, e trazer sempre algo que pudesse agregar, que pudesse somar para construir, né, pessoas melhores, fazer um mundo melhor. E me veio a ideia de buscar pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas que realmente, pessoas de valor, que pudessem trazer esse conteúdo, trazer essa mensagem, contando suas próprias histórias de vida. E por um tempo eu ainda pensei, onde eu vou encontrar, né, essas pessoas. E aí eu lembrei que tenho muitos amigos que têm histórias assim fantásticas, histórias maravilhosas. Dentre eles, a Adriana Santos, que é a pessoa que eu vou estar conversando hoje. E eu não vou falar da Adriana, eu vou deixar que a própria Adriana fale sobre ela. Olá! Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Bom, Vou fazer a pergunta: uhum. quem é a Adriana Santos? A Adriana Santos é uma mulher forte, ao mesmo tempo sensível, que descobriu, né, durante a caminhada da vida que isso aqui é só uma passagem e que seria interessante deixar um legado, um impacto positivo na vida das pessoas. É uma guerreira e que tem alguns propósitos na vida. Tem umas curiosidades sobre a vida de Adriana que olha só a pergunta e as respostas. Primeiro, qual o seu verdadeiro nome, Adriana? Pô, boa pergunta, viu? Quando eu descobrir, eu te informo. Ou não, não é porque eu não tenho falsificado nada. Eu uso esse nome, por enquanto, até descobrir o verdadeiro. Pronto, mais uma pergunta. Pergunta difícil, né? Que as mulheres muitas vezes não gostam de responder. Qual a sua idade? Quando você nasceu? Boa pergunta. Quando eu descobrir, eu conto pra você também. Oh, não, não, Não não tem sei. ideia nem quanto. Não, eu tenho essa vantagem, né? Eu não preciso mentir, porque realmente eu não sei, né? Então, se eu não sei, realmente eu não sei. Do mesmo modo, qual cidade nasceu? Natural de. Boa pergunta. Good question. Boa pergunta. Quando eu descobrir, eu te informo. As pessoas já estão ficando curiosas para saber o que foi que aconteceu, Adriana. Porque eu já estou começando a acreditar. Hoje tem muita coisa, tem trisiatras, né, vindo em direção ao nosso planeta, que os cientistas, algumas teorias da conspiração, né, falando aí que estão escondendo alguma coisa. E fiquei preocupado agora. Adriana, você é desse planeta? O que eu me lembro, eu só conheço esse. Mas eu não sei, né? Vai que. Eu Eu não sei. tô com a leve desconfiança. Gente, tem mais coisa aí, viu? Então, ó, queremos explicações. Ah, nos conta aí essa história, realmente o que foi que aconteceu contigo. Bom, o que aconteceu, eu ainda estou descobrindo. O que eu posso falar é das minhas memórias e do projeto que nós temos. Inclusive, eu chamei o Jails para participar, porque é uma pessoa muito séria e eu acredito que ele pode agregar muito. A memória que eu tenho é de estar no aeroporto. Eu estou em frente a uma loja, tem uma vitrine. Meu pai biológico, ele está em pé nessa vitrine e eu estou cansada. Eu falo para ele que eu queria colo e ele olha para mim e fala assim: eu já te dei colo. Eu estendo os braços para ele e falo: minhas perninhas estão doendo e o que eu queria é mais colo, né? A mulher, tem uma mulher que eu acredito ser minha mãe, mas a minha ligação maior é com o pai. Apesar de eu ter uma noção da estrutura dele, eu não lembro do rosto. E eu falo para ele: me dá uma colher de chá, né? Estendo os braços para ele e ele fala: mas você falando desse jeito, e me pega no colo. Eu não sei se você já levou um abraço assim de pai ou de mãe ou de alguém, aquele abraço que acolhe, né? Eu enrosquei no pescoço dele e adormeci. É...
Tem outras memórias também de parar no aeroporto. Tem uma pessoa comigo, ele já não é o meu pai. Esse homem ele já é diferente, ele já é moreno, já tem um cabelo preto, bem escuro, e eu tô com raiva, muita raiva. A mala que ele carrega é a minha mala, e eu chamo um guarda no aeroporto e sabe quando uma criança tá com muita raiva? Eu vou até o guarda, puxo, acho que a roupa dele ou a mão dele, não lembro mais, e falo pra ele não é meu pai. Com muita raiva, e é o que tipo, tá resolvido, né? Agora eu quero ver como é que ele vai arrumar. E ele vem sorrindo e fala pro guarda que eu tive uma viagem muito longa e cansativa e que eu tô confusa. Eu acordo em uma casa que é totalmente diferente da que me é familiar, né? E ali não tem a mesma estrutura que eu me recordo. Então tudo é muito caótico, muito caótico. E também lembro de estar no aeroporto e eu não querer entrar no avião, embarcar no avião. Eu estou do lado de dentro, eu estou com duas pessoas que eu não conheço bem quem são e eu estou muito nervosa, muito aflita. Eu choro, sabe aquele soluço assim, de soluçar? Eu não quero embarcar, não vou, eu falo que eu não vou e por algum motivo acabo indo, né? Então são essas as memórias que eu tenho dentro do avião. Não sei se no mesmo dia, mas a aeromoça me acha muito bonitinha, me pega no colo, pergunta o meu nome, eu fico confusa, não sei responder. E as pessoas que estão me acompanhando, a mulher fala que seria Maria, e eu faço um rosto assim, tipo, né, Maria não é mesmo. E, e o outro já fala Adriana. E a aeromoça olha pra mim e fala, ela é bonitinha, ela tem um jeitinho de Adriana. Não que Maria seja feio, né? Mas naquele momento me pareceu bem diferente. Mas eu também não gostei de Adriana. Bom, então o que nós vamos fazer tudo com isso? Nós temos um projeto que eu convidei o Jair para participar, para que nenhuma criança mais passe pelo que eu passei. Essa história, nós estamos no trabalho de escrever o livro, já está nos finalmente também. E aí é convidar vocês para construir essa nova realidade, com todos esses aprendizados, para que a nossa cultura ela seja mais assertiva, a nossa lei ela seja mais efetiva e também assertiva. Eu entendo que tem alguns movimentos, eu nem gosto de falar pessoas desaparecidas, porque elas não foram encontradas, eu acho que seria interessante isso, né? Em algum lugar elas estão, né? Elas estão ausentes na origem, mas elas estão presentes em outro local. Então, entendo alguns movimentos. Percebam, durante muito tempo eu tinha que repetir nome de pai, nome de mãe, onde eu morava. Isso era praticamente uma catequese. Todo dia eu tinha que repetir isso, né? Eu não podia conversar com muitas pessoas, eu não podia ter muitos amigos, mas depois nós conseguimos entender o porquê disso, né? Lógico que quando você é criança você não entende. Mas o projeto é o livro, depois são algumas oficinas e um projeto de lei também. Tem algumas pessoas que nós convidamos, tem advogado, tem pessoas, atores também, né, de órgãos públicos, para nós fazermos um projeto de lei, para nós termos mais segurança nessa gestão das crianças. Eu vou falar vulneráveis, né, porque às vezes também desaparece, né, o some do lugar de origem um idoso, alguém que tem algum problema de saúde mental, algum vulnerável. Mas isso é um processo, tá na Secretaria de Pessoas Desaparecidas. Eu tive a honra de conhecer uma das pessoas mais impactantes que eu já vi na minha vida, a doutora Cristina Sicarelli. Ela foi titular da Desaparecidos e é uma pessoa que ela fez muito mais do que as limitações que o sistema tinha na época. Volto a falar, entendo alguns movimentos, entendo algumas ações, mas o que me parece é que eu sou bem crítica. Eu já vi diretor de projeto ganhando 30 mil. Não que ele não mereça, né? Mas há de se ponderar algumas coisas, algumas situações, e entender realmente a necessidade, a lacuna. E são várias coisas. Você tira uma criança de um local,
ela aparece em outro. Um sistema alimenta o outro. O não encontrado, né? Ele também pode ir para o tráfico humano. Agora, Adriana, o que eu tenho observado é justamente isso. Eu vejo muitas pessoas falarem desse assunto sem ter muita base. Às vezes copiam, né, de outras pessoas, mas o que nós podemos ver aqui na história da Adriana é que ela tem propriedade para falar porque ela passou por essa situação. Então, assim, é mais real, né? É real o que ela viveu. Ela tem conhecimento, tem propriedade no que ela está falando, porque ela viveu essa situação, né? E eu não vou dizer viveu, ela vive isso porque é algo que não vai sair, não aconteceu com ela, faz parte da vida dela. E em relação às autoridades, né? Como você mesmo citou, né? Falou um pouco das pessoas, mas assim, em relação ao sistema, você acredita que existem realmente políticas públicas para coibir esse tipo de coisa ou está deixando a desejar? Fale um pouquinho sobre isso. O Estado, ele é leniente com isso. Tem muitas lacunas e esse assunto caminha à margem. Tem pessoas que você vai conversar e a pessoa tem a capacidade de falar assim, mas você tá bem, né? Obrigada. Que bom. Então, o impacto disso na vida de uma pessoa, você não ter uma estrutura familiar é bem complexo. Ou ter uma estrutura familiar disfuncional, totalmente disfuncional, também é complexo. Então, o Estado ele é bem leniente. Hoje nós até conversaríamos também com a advogada, mas ela teve um imprevisto de última hora, ela ia participar desse bate-papo, ela ia ter mais propriedade para falar em questões técnicas. O que eu posso falar são as questões que eu vivi. Então, são muitas lacunas, é uma invisibilidade. Eu não tenho um braço quebrado para mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem que foi, digamos assim, o quanto que isso causa algum tipo de dano. E eu dou graças a Deus também por encontrar profissionais que me ajudaram nessa caminhada, porque a história é minha. Mas eu acredito que o Estado ele precisa melhorar, e como eu falo Estado mesmo, melhorar e caminhar muito, muito. O que eu percebo são alguns projetos interessantes, outros, pessoas que de alguma maneira levam vantagem sobre esse tipo de assunto, abordam esse assunto, né, e trabalham nesse assunto, e que elas são bem intencionadas. Mas efetivamente, nós ainda temos, eu vou falar um Kenel, para poder melhorar enquanto sociedade. Agora, a pergunta que eu sempre me fiz, e a pergunta que eu te convido também, eu te faço, que tipo de sociedade nós queremos construir? Porque a mudança, ela começa por mim. E a partir de mim, eu construo um mundo melhor. Então, assim, que tipo de mundo nós estamos colaborando para ser construído? Entendam, toda vez que eu sou flexível em algumas questões da sociedade, que tipo de impacto eu causo a curto, médio e longo prazo. Então, se eu aceito uma compra, eu vou falar de uma coisa bem básica. Se eu troco por um voto por algo, eu estou comprometendo o futuro da minha geração. Eu estou comprometendo a sociedade como um todo, pensando a curto prazo. Então, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Bom, eu queimei algumas etapas na minha vida, porque eu precisava viver a minha vida, e agora eu posso, nesse momento, eu vou falar de Kairos, momento oportuno. Nesse momento, começar a entrar nessa seara. Coisas que eu deixei um pouquinho ali na gavetinha, para poder agora mexer. E falando nisso, como a própria Adriana falou, né? Hoje as pessoas falam para ela, ó, você tá bem. O que eu gostaria de saber da Adriana é qual foi esse ponto seu de inflexão? Quando foi que houve essa mudança? Porque sabemos, claro, que você passou, não é fácil o que você passou na sua infância, adolescência, mas houve o ponto que teve a virada de chave.
conta um pouquinho para todos nós, né? Que tem muitas pessoas também que podem estar passando por algo parecido. E eu sei que vai ser muito motivador, né? Muito importante, né? Essa informação que você vai estar compartilhando conosco agora. A pessoa que me criou, ela repetia várias coisas. Quando ela bebia, ela olhava para mim e falava que o remorso a corroía por dentro. Eu nunca entendi muito bem o que significava, mas eu falava para ela, me fala que eu te ajudo, né? E ela fugia da resposta. Outra coisa que ela repetia muito é que eu queria vê-la presa. E jamais foi no meu objetivo, eu queria saber da minha história, de onde eu vim. E ela repetia que o passado, ela repetia isso várias vezes, o passado estava morto, enterrado e fedia. Que ela ia morrer, mas que ela não voltava nele. E ela me falou isso no leito de morte e realmente ela cumpriu. Ela falava mais que segredo entre 3, só morrendo 2. E ela era a última. Então, infelizmente, ela faleceu e não me contou. Mas isso, né, na infância, na adolescência, eu percebi que ela não ia me contar. E por mais que isso fosse, eram duas pessoas com realidades distintas, o mesmo fato para duas pessoas e realidades distintas, né? A minha, que eu queria saber minha origem, eu queria voltar para casa, porque foi isso que eu sempre pedi para ela, né? Falei, eu quero voltar para casa. E isso foi uma fala durante muito tempo, eu sempre senti falta da minha cama, do meu travesseiro, da minha roupa, daquele aconchego, daquele lugar que eu tinha e que eu deixei de ter. E ela era categórica, né? Você quer me ver presa e eu não volto no passado. Então, chegou um momento que eu entendi que até certo ponto eu não tinha como resolver nada, né? Eu fui a vulnerável de alguma maneira ali, de alguma maneira não, fui criança vulnerável, mas que eu teria que escrever a minha história. E que a minha proposta para mim era me tornar a melhor pessoa que eu conseguisse ser. Porque, primeiro que como eu tenho essa memória, me parece que ocorreu entre 3 e 4 anos, é o que se especula, né? De tudo que se sabe, eu neguei. Eu não deixei ninguém se aproximar de mim, tanto ela como o Mauro. E que, na verdade, não chama Mauro porque ele trocou de nome. Por isso que o meu sobrenome também é falso, porque ele trocou de nome e me registrou com o nome falso, né? Além desse também não ser o meu nome. A teoria é que eu tenho 2 registros. Eu ainda vou achar ainda, espero achar ainda. Então, chegou um ponto que eu falei, olha, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que dar conta da minha vida. E essa história é que eu vou construir. Não é história que alguém, do impacto que causou na minha vida, ou, né, aquela coisa, vítima. Não, eu fui impactada. E cabia a mim, de um ponto em diante, construir minha vida. Então foi isso que eu fiz, né? Deixa eu aqui cuidar da minha vida. O que eu quero? Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ser uma profissional. Eu tenho um olhar até diferente mesmo, né? Enquanto a pessoa está focando no problema, eu estou focando na solução. Tá, mas qual são as estratégias para nós resolvermos essa situação? Porque o foco ele não pode ser na dor ou no problema, ele precisa ser na solução. Tá, eu não vou continuar criança e vulnerável a vida toda, né? Eu vou crescer e eu posso escolher a minha vida, né? O que eu escolho para minha vida? Lógico que eu tive muitas carências, isso acabou me colocando em alguns relacionamentos abusivos, né? Que você também aprende. Mas como diz uma pessoa que eu admiro muito, que é o Porchat, que não tá mais aqui entre nós, segue o barco. Isso. Falando um pouquinho, vamos para parte profissional, né? Evolução, o que você fez, o seu currículo. Vamos lá. Quero saber um pouquinho do seu currículo. Eu sei, mas as pessoas do outro lado da tela querem saber, Tá né? bom. Bom, Pouquinho só, porque a gente não tem, né, o dia inteiro. consegui fazer graduação, 3 pós e cursos também, bastante cursos, né? Nessa área mais de gestão de pessoas, desenvolvimento humano. Gosto muito de estratégia, gosto muito de desenvolvimento. Às vezes você pega um profissional que ele aprendeu a funcionar de uma maneira disfuncional e você vai ajudando, se ele quiser e permitir, e daqui a pouco você vê essa pessoa deslanchando e você olha e fala, ai, que legal. Né? Porque tem pessoas que precisam de uma oportunidade e de suporte. E aquela coisa, o que eu falo assim, ó, ombro a ombro, lado a lado. Né? Vamos junto.
Você não está sozinho e vamos caminhar. A jornada é sua, mas eu estou do seu lado. Então, fui executiva da aviação civil durante 20 anos, fiz parte da equipe que implementou a operação da Gol em Minas Gerais, interior de Minas. Fui responsável pela implementação, pela transição da prestadora, da terceirizada de Handling no Santos Dumont, em Vitória, que foi também um sucesso, principalmente Santos Dumont. Nós acabamos com roubo, extravio e danificação em 3 meses. Ótimo. Também eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência na área de saúde, que eu soube um pouquinho, né? Você trabalhou também na parte de estruturação de algumas empresas aqui da região. Fala um pouquinho sobre isso. Também, serviço também público, né? Você já atuou também? A área de saúde, nunca imaginei para a área de saúde, mas fui convidada para reestruturar uma clínica, aceitei o desafio. Eu falo que você troca o objeto da administração, mas a receita é praticamente a mesma, com alguns diferenciais. Então essa clínica também deslanchou e em uma das reuniões nós estávamos captando exames para essa clínica. Ela fazia 5 exames em um setor por dia. Nós deixamos lá com entre 18 e 24 por dia, foi só um. Ótimo. Então eu conversando com uma pessoa do setor público e ela falava assim, são muitos exames, não sei o que, eu falei com ela, se nós que somos os atores, né, dessa área, não proporcionarmos a melhoria, quem vai fazer? Ela ficou me olhando, eu falei, então cabe a nós. Ela falou, você não tem agenda? Eu falei, eu abro. E claro que você tem que negociar dia de folga, hora extra, isso tudo é negociação. Mas nós fizemos bastante mutirões e zeramos alguns exames que ficavam, digamos assim, um certo tempo em demasiado por espera. Então é entrar, fazer a leitura do que precisa, fazer um planejamento para execução, quais são as estratégias. Eu sempre brinco e falo assim, quem vem com a gente? Né? Quem vem conosco nessa caminhada? É o fornecedor, é o técnico da manutenção, porque assim, você precisa de ações diferenciadas, fora de hora, né? É bem complexo, mas ao mesmo tempo é bem satisfatório quando você planejou com a equipe, executou e fala, pô, conseguimos, viramos, né? Que a gente fala virando o braço. Vira, era tudo contra, mas nós conseguimos virar. Afinal, já que eu fiz, né, da aviação, fiquei 20 anos nessa área, o avião só decola quando vem. Bem Não isso. tem vento favorável, né? I'm so sorry. Então, ótimo. Mais uma pergunta, né? Uhum. Curiosidade, o que é esperar do futuro, Adriana? O que você planeja para o futuro, o que você espera, né? Do futuro, o que você espera do universo? Conta aí para nós. Bom, o que eu vou falar, as minhas ações. A intenção é viajar ao Brasil com esse projeto do livro. Nós já estamos em fase final, com as capacitações e palestras também para toda a sociedade. Aí a pessoa fala assim, mas qual que é o seu público? Eu falei, todo mundo que tem família, todo mundo que tem filho, tio, sobrinho, né? Eu não gostaria de ter ninguém da minha família subtraído. Qual a rede que nós podemos criar? Impactar as pessoas em vários sentidos, tanto na prevenção quanto mitigar, e também, se isso ocorreu, o que nós podemos fazer para contribuir e ajudar. Então, essa é o meu legado. Eu tenho bastante experiência nessa área, confesso que não gostaria, mas tenho. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos tornar num projeto para que capacite as pessoas, para as pessoas entenderem. Gente, eles me chamavam pelo assovio. E Deus é tão bom que, de repente, eu estava num local que a pessoa olhou para mim e falou assim, você não tem nome, não? Aí eu olhei para a pessoa, sabe quando você congela? Eu olhei para a pessoa e não tive resposta. Eu falei, mas ele tá te chamando? Eu falei, tá, ele me chama assim, só pelo assovio. Mas você não tem nome? Eu não lembrava o meu nome. Né? Parece que teve uma descaracterização da personalidade, se é assim que eu posso falar. Desconstrução, na verdade. Isso, desconstrução. Então, é passar esse conhecimento para frente, de todas essas experiências que eu tive. Outra coisa que eu vou contar que é muito interessante,
nós éramos acordados de madrugada, ele chegava em casa e falava assim, a casa está pegando fogo, a casa está pegando fogo, colocava todo mundo dentro do carro e ia para o nada, para o meio do mato. E lá nós ficávamos muito tempo, né? E depois voltávamos para essa casa. Então, passar essas informações, quer dizer, um vizinho, alguém que possa ver, que possa falar, olha, está acontecendo alguma coisa diferente. E é criar essa rede de apoio e mitigar o máximo possível. Agora, o que eu espero do universo? Que vocês venham comigo nessa caminhada, né? Que vocês entendam a importância de construir essa nova cultura, uma cultura de cuidado, de prevenção e também de acolhimento. Quando encontrar com alguém que está passando por essa situação, talvez o melhor seja ouvir e procurar ajuda, do que ficar com pré-julgamento. Por que não foi feito isso? Por que não foi feito aquilo? Né? E lembrando que eu era só uma criança, né, gente? Então tem certas coisas que adulto faz, mas que criança não faz a mínima ideia do que tem que ser feito, né? Pronto. Estamos quase finalizando. Eu gostaria de saber da Adriana o que você gostaria de deixar como legado. Algo assim que realmente você acha que pode impactar a vida de outras pessoas, no nosso próprio planeta, não sei. Algo que você pense aí, deixar como legado para as futuras gerações. Que eu quero a construção de uma sociedade que tenha capacidade de entender, que os indivíduos tenham capacidade de entender o seu papel ali dentro. Sei que é trabalhoso estudar, sei que às vezes a gente pode deixar o estudo por uma coisa mais interessante, uma festa, uma balada, mas o que se constrói a longo prazo com isso? Então eu te peço ajuda nesse sentido, de ter mais empatia, generosidade, menos pré-julgamento. E o que eu posso fazer por você hoje? Essa é a pergunta. Ninguém nunca me perguntou. Nunca. Foram vários sinais que foram negligenciados. E ninguém nunca chegou para me perguntar o que está acontecendo. Nem quando eu apanhava muito, que eu ficava toda roxinha, eu pensei, gente, eu sou branquinha mesmo. Eu sou totalmente transparentezinha. Eu apanhava muito de ficar toda roxa. Ninguém nunca perguntou o que era. Né? Então, essa capacidade de olhar para o outro com esse olhar do que eu posso fazer por você também. Porque só numa sociedade que ela seja mais gentil, mais acolhedora e ao mesmo tempo mais firme e menos leniente com algumas falhas do Estado, nós podemos melhorar enquanto sociedade. Não é A, B, C ou D, são que valores nós gostaríamos de ter como sociedade. E isso é um valor para mim. A família, o cuidado, a proteção. Eu, sinceramente, eu não gostaria de ter passado por 1/3 do que eu passei, mas passei. E que esse aprendizado sirva para ajudar outras famílias. Vem comigo nessa construção. Excelente. Eu gostaria também de ouvir uma frase. Tem alguma frase de algum filósofo, de alguma pessoa, até mesmo sua, que você acha que possa ajudar a mudar a vida de alguém? Alguém que esteja realmente precisando ouvir algo para despertar, né, essa chama de mudança, de crescimento? Muitas, né? Mas 2 são interessantes. Uma é do Jung, ao encontrar um humano, seja apenas mais um humano. E a outra, eu falo há muito tempo, a dor, diante dos desafios, ela é temporária. Mas a desistência diante dos desafios, essa aí fica eterna. São 2 preços a pagar. Superar as dificuldades e fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Veja bem, não falei o que eu gosto, é o que deve ser feito. Ou ficar colocando essa responsabilidade da sua ação na mão de um terceiro e ficar do outro lado se justificando. Né? Eu queria, né? Talvez, quem sabe, a política, a economia, não existe evento favorável. Existe a união de forças, a elaboração de estratégia para ser executada. Então, a dor diante dos desafios é temporária e a desistência diante dos desafios é eterna. E no final, é você com você mesmo, né? Você vai olhar para trás e falar, e aí? Que história eu deixei?
Pronto, que maravilha, pessoal. Essa história é fantástica. Quando eu vi a primeira vez, assim, me impactou muito. Por isso eu quis, né, compartilhar com vocês. E aí, contem aí sua opinião, fale um pouquinho da história de vocês também, viu? E dá o like, vai curtindo aí para esse vídeo obter um maior alcance, né, para chegar para outras pessoas que também precisam ouvir, né, esse relato, essa história, que talvez, né, possa ajudá-los de algum modo. Então, é, já vou dando tchau aqui nesse momento. Também agradecer a Adriana por estar aqui comigo nesse momento. Assim, foi muito bom este momento aqui que passamos juntos, conversando. E posso dizer que a Adriana é parceira, né? Sempre vai estar aparecendo aqui nessa telinha, né? Sempre que eu precisar, eu vou chamar a Adriana. Tá Vou. certo? Valeu, gente. Tchau. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.